Oi pessoal, meu nome é Israel, sou estudante de teologia. Eu vou falar um pouco sobre a importância de se ensinar teologia para criança. Quando eu penso nesse assunto, o primeiro texto da Bíblia que vem na minha mente é o texto de Deuteronômio 6,4, que diz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E ele continua com uma recomendação de Moisés, dizendo para que os pais ensinassem essa verdade aos seus filhos em várias atividades do dia a dia. Isso é de extrema importância porque você vê que desde muito tempo a recomendação, o conselho bíblico para os pais era que desde cedo incutisse na mente da criança, inculcasse na mente da criança a verdade maior da Escritura, de que o Senhor é o único Deus. Isso tem a ver com todo o desenvolvimento teológico também. Ensinar que Deus tem um plano de redenção, de que esse plano foi executado por Cristo Jesus quando ele veio. Tudo isso é da maior importância para a formação do caráter da criança. A Bíblia, de uma maneira prática, ela tem muitos bons ensinamentos para a questão da formação moral e leva também a criança a conhecer melhor o nosso Deus, né? É de extrema importância que se ensine a criança teologia, não como eu estudo teologia, não como um acadêmico estuda teologia, talvez de uma maneira que ela entenda melhor, de uma maneira mais lúdica, de uma maneira mais prática, mas ainda que seja a teologia ortodoxa, aquela que é fiel à fé evangélica, porém da maneira que a criança entenda melhor. Mas é de extrema importância e que seja feito o mais cedo possível, porque aquilo vai fixar mais na cabeça da criança. Quanto mais cedo, melhor. E tem o outro lado também, que é a questão do dever dos pais em buscar se encherem de bom conteúdo teológico a fim de ensinar aos filhos. Não é uma questão de ensinar qualquer coisa que se chame teologia aos filhos, mas da boa teologia. É dever dos pais, é importante que os pais busquem a boa teologia, busquem conhecer a boa teologia. E quem seria melhor para ensinar aos filhos do que os pais, já que eles conhecem bem os filhos, a maneira como eles aprendem, as coisas que eles mais gostam, fazer pontes. É importante que os pais sejam aqueles primeiros professores de teologia aos filhos. Outro ponto importante é que os pais, nem os adultos, de maneira geral, devem achar que a teologia é algo para gente já crescida demais e que a criança deve fazer coisas propriamente de criança. É um pensamento mundano. Quanto mais cedo a criança for instruída, melhor. E não achem que os seus filhos, as crianças que vocês conhecem, são incapazes de receber a teologia. Pode ser que elas não sejam capazes de receber como nós recebemos, mas a maneira delas, contando que seja a boa teologia, aquela teologia bíblica, elas são sim capazes de receber. A gente precisa lembrar que Jesus falou que o reino de Deus deve ser recebido como uma criança o recebe. Então o coração da criança, ele também é preparado para receber a verdade de Deus. Por isso que os pais não devem negligenciar o ensino da teologia para os seus filhos, para as crianças. Espero que tenha conseguido transmitir essa ideia, tanto da importância de ensinar a teologia para as crianças, como o dever dos pais nessa tarefa tão importante. Se inscrevam no nosso canal, nos sigam nas redes sociais e Deus abençoe vocês.